O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa matriz, Sagrada Família, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria, de corpo e alma, à eternidade, aos céus. E lá está ela, viva, ressuscitada, junto da Trindade Santa, com todos os santos e anjos, aguardando também um dia a nossa chegada. Queridos irmãos e irmãs, celebrar esta solenidade não é só celebrarmos um dogma da Igreja, o dogma da Assunção da Virgem Santíssima, que foi promulgado em 1950 pelo Santo Padre, o Papa Pio XII. Não, é celebrar muito mais do que isso. Justamente nós celebramos aquilo que o Padre disse, aquela que já participa daquilo que nós participaremos, quando Jesus vier em sua glória. Então isso é uma verdade de fé, e só com fé nós conseguiremos compreender isso. E toda a liturgia da palavra dessa Santa Eucaristia fundamenta justamente esse dogma, e também outros dogmas marianos. Olha só o que nós ouvimos na segunda leitura, que é uma chave muito boa para entendermos aquilo que a Igreja quer transmitir
através dessa solenidade. São Paulo escreve a sua primeira carta à comunidade de Coríntios assim: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Olha que interessante. Essa palavra é fundamental para podermos entender essa solenidade e o nosso destino, o nosso futuro. Cristo, ele foi aquele que venceu o domínio do pecado e nos libertou da sentença de morte. Para entendermos isso, só olharmos lá para o Gênesis, no início de tudo. Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, deu de tudo para o homem, para que a sua felicidade fosse completa e eterna. O homem não morria, o homem não sofria, o homem não adoecia, e tudo estava disposto ali no jardim para o bem do homem e da mulher, para a sua felicidade. Mas um dia, esses fecharam os ouvidos à voz de Deus e preferiram ouvir a voz do sedutor, do maligno, do diabo, que está, inclusive, contido na primeira leitura de hoje, tirado do livro do Apocalipse. A antiga serpente, que persegue o povo de Deus, a igreja, a mulher do Apocalipse. E essa serpente astuta começou a seduzir o homem e a mulher. Se vocês quiserem ser como Deus, basta que coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher caiu na lábia do diabo, então cederam, transgredindo a lei de Deus, ou seja, pela desobediência, fazendo assim toda a humanidade, toda a descendência humana participar daquilo que nós conhecemos como pecado original. Então, pela desobediência, pela soberba dos nossos primeiros pais, todos nós participamos da realidade do pecado original. Mas em Jesus Cristo, nós recebemos a libertação deste mal. Quando nós somos batizados, nosso batismo garante a nós a libertação do pecado original e nos dá a graça da força para sermos santos e buscar a santidade. Então, entendendo isso, nós podemos compreender. Jesus, ele nos liberta através da sua entrega total. Então, nós fomos libertados dessa sentença de morte. Mas o que aconteceu com Maria que não aconteceu conosco? Maria tem uma graça singular. O padre vai explicar já já. Continuando a leitura. Como em Adão todos morreram, por causa da queda do pecado, assim também em Cristo todos reviverão. Então todos nós seremos ressuscitados em Cristo. Aqueles que se pertencem a Cristo, no dia final da vinda de Jesus, serão ressuscitados para a glória. Aqueles que não pertenceram a Jesus, ou negaram, rejeitaram a palavra de Deus e não seguiram a obediência, serão ressuscitados para a perdição eterna. Todos ressuscitarão. Alguns para a salvação, que foram fiéis, e os infiéis para a perdição. E depois, então, esses que forem ressuscitados participarão assim, receberão assim o seu prêmio. O que acontece? Jesus é o primeiro. Aqueles que pertencem a Cristo serão aqueles que virão depois. O que acontece com Maria? Maria recebeu uma graça singular. O padre vai dar um exemplo que é usado na teologia, desde a teologia antiga, para explicar o que nós podemos entender um pouquinho. Qualquer exemplo seria limitado para entendermos os mistérios da graça de Deus. Mas, enfim, imagina você caminhando e, de repente, você está distraído. E na distração da sua caminhada, você não vê e cai dentro de um buraco. Caiu no buraco. Se quebrou todo. Mas alguém viu você caindo, foi lá e te tirou do buraco. O que essa pessoa fez com você? Salvou a sua vida. Maria teve uma graça singular. Ela estava caminhando, mas alguém a advertiu do buraco. Olha, tem um buraco, e aí você não pode cair. Então ela dá a volta e segue reto. O que isso quer dizer? Todos nós participamos da condição do pecado original. Mas Maria não.
quando ela foi concebida, e aí temos o terceiro dogma mariano, né? A concepção puríssima da Virgem Maria, né? Conceição, Nossa Senhora da Conceição, ela foi concebida puríssima, ou seja, ela foi preservada da queda, por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não se autopreserva, mas Deus, na sua infinita onipotência, a preserva por aquilo que ela viria a ser, se ela dissesse sim ao projeto que ele tinha sonhado para ela. Então Maria é preservada na sua concepção do pecado original. Então ela é uma criatura singular. E nós participamos então dessa realidade da queda. Ou seja, nós fomos salvos pela paixão, morte e ressurreição de Cristo após a queda. Maria não caiu e foi preservada para que não caísse no pecado original. Então, ela também, e aí o padre vai lá no Evangelho e lê o versículo 46 e começo do 47 do capítulo 1 de São Lucas. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu. Então Maria também foi salva. Só que não como nós, que caímos para sermos salvos. Maria foi preservada em vista da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ela recebe essa graça singular e por isso hoje nós celebramos esse dogma tão precioso. Porque não participando da condição do pecado original, sendo preservada dessa condição, para gestar como templo puríssimo nosso Salvador, ela então não vai experimentar daquilo que nós experimentaremos. O que Maria não experimentou? Diz o dogma que terminada a trajetória, o percurso de Maria neste mundo, ela, depois da sua morte, é elevada ao céu imediatamente de corpo e alma. E ela está então viva e ressuscitada no céu. Nós vamos enfrentar um caixão escuro, uma sepultura, vamos apodrecer e vamos aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não. Ela já está no céu. Apocalipse de São João, nós ouvimos hoje. João viu no céu o templo de Deus e lá dentro do templo tinha a Arca da Aliança, que é a imagem do povo de Deus, imagem da igreja, prefiguração da Virgem Santíssima. Maria é a nova Arca da Aliança, não é isso? Quem costuma rezar a ladainha de Nossa Senhora, está lá o título dela, Arca da Aliança. Imagina, se a Arca do Antigo Testamento era carregada com toda devoção, respeito e veneração, porque dentro dela estava a presença de quem? De Deus. Imagina aquela que trouxe Deus mesmo a este mundo. Como deveria ter sido tratada? Então, se Paulo está ensinando que todos aqueles que pertencem a Deus ressuscitarão depois de Jesus Cristo, Maria é a que mais pertence a Deus primeiro antes de cada um de nós. Ou seja, ela é a mais perfeita criatura e mais pertencente a Deus do que qualquer um. Então ela recebeu essa graça de no dia da sua, aí na igreja oriental, vai falar no dia da sua dormição, né? Ou seja, Maria dormiu na terra e acordou no céu. E nós, Maria terminou a sua trajetória na terra e foi ressuscitada e levada ao céu de corpo e alma. E lá está coroada, Apocalipse, como essa mulher que, aceitando o projeto de Deus, é Virgem Puríssima, é rainha do povo de Deus, rainha do céu e da terra, porque Deus quis assim na sua infinita misericórdia. Aí nós chegamos no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Maria recebeu tudo isso por quê? Porque ela não tinha vontade? Padre, para Maria foi muito fácil então. Se Deus a preservou do pecado, então ela não poderia pecar mais, então ela ia para o céu mesmo? Claro que não. Maria tinha vontade. Quando o anjo anunciou a Maria e disse, olha, você receberá o Salvador Jesus Cristo, o Messias. O que ela disse? Eis aqui a serva do faça-se em mim segundo a vossa vontade, não a minha. Está vendo? A vossa vontade, não a minha. A vontade de Maria era fazer completamente a vontade de Deus. Lembra que Jesus estava pregando dentro de uma casa e alguém gritou,
Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. O que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele está desmerecendo a sua mãe? Claro que não. Ele está dizendo que, assim como ela, todos os que fazem a vontade de Deus também participarão dessa realidade que hoje nós celebramos. Nós vamos para o céu, vamos ser ressuscitados e vamos reinar com Deus, com a Virgem Santíssima e com toda a corte celeste, se permanecermos fiéis, ou seja, se colocarmos a nossa vida à disposição do reino de Deus, assim como fez Nossa Senhora. Vocês acham que ela não teve medo, não? O que o anjo disse a ela? Não temas, Maria. Não temas. Ela também ficou temorosa. Mas nenhum temor foi capaz de impedir que ela fizesse completamente a vontade de Deus. E olhar para Maria é olhar para Jesus Cristo, porque em tudo ela nos ensina a fazer sempre a vontade dele. Fazei tudo o que ele vos disser. Então perceba, Maria foi servir Isabel. No mesmo instante que ela ficou sabendo que estava grávida, ficou sabendo também que Isabel estava. Ela colocou as coisas dela na bolsinha e, ó, perna para quem te quer. Foi para a região montanhosa. Subiu montanha, desceu montanha e chegou lá. Chegando lá, saudou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Por causa da presença dessa mulher que é bendita entre todas as mulheres. O anjo disse, bendita. Isabel disse, bendita. E disse ainda que todas as gerações haveriam de proclamar a bem-aventurada. E nós somos essa geração. Uma salva de palmas para você que é católico. E assim, queridos irmãos e irmãs, celebrando essa solenidade, nós pedimos a intercessão da Virgem Santíssima. Virgem Santíssima, dai-nos a graça de fazer em tudo a vontade do Senhor, vencendo as minhas vontades, vencendo as minhas paixões, porque no dia final eu também quero ressuscitar para a glória de Deus, assim como hoje a Senhora entrou nesta glória prometida a nós. Dai-nos coragem por sua intercessão e nos apresente sempre o caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só nele nós encontramos a salvação. Assim como ela encontrou, nós também queremos encontrar essa salvação. Louvado seja